Bem, nesse momento está aqui conosco o analista de riscos aeronáutico e professor da Universidade Federal Fluminense, professor Gustavo Cunha Mello. Bom dia, professor. Bom dia, Heródoto. Professor, eu tenho aqui uma pequena parte de uma entrevista dada recentemente aqui mesmo no jornal pelo presidente da Infraero, brigadeiro José Carlos Pereira, que foi ouvido aqui no dia 25 de junho, e gostaria que o senhor comentasse conosco, por favor. O maior, por incrível que pareça, não é pista, são os pátios de estacionamento dos aviões, ok? Sim. Quer dizer que por isso, então, no caso de Congonhas, entre melhorar a pista e fazer o terminal de passageiros, a Infraero optou pelo terminal de passageiros. Inicialmente, sim, porque você vê o número de voos em Congonhas não aumentou, se manteve estável, mas o número de passageiros passou de 13 para 17 milhões. Né? Então, foi o mesmo número de voos. Então, você vê que houve, na verdade, um aproveitamento maior dos aviões e aviões maiores, com maior capacidade de passageiros. Tá? Imagina nesse caos, desse caos que nós vivemos aí, se não tivesse ocorrido a expansão do terminal de passageiros. Nós teríamos realmente uma situação muito mais dramática do que vivemos. Okay? Professor Cunha Mello, está aí o depoimento do brigadeiro José Carlos Pereira dizendo que mais importante do que a pista é o pátio do aeroporto de Congonhas. Heródoto, eu acho o seguinte, sem dúvida, o terminal precisava de obras. Só que se não tivesse feito a obra no terminal, essa situação caótica que o brigadeiro chama, não teríamos perda de vidas, né? Teríamos apenas um desconforto. Agora, ele também menciona que aeronaves maiores estão pousando, o que demanda uma pista melhor e maior também, o que Congonhas não pode fornecer. É lógico que esse acidente tem uma série de fatores contribuintes, uma série delas, fatores meteorológicos, provavelmente deve ter tido erro de piloto, mas tem por trás disso tudo, tem um problema dessa aeronave, esse Airbus 320, ele é controlado por um side stick, uma espécie de joystick, que é diferente dos outros aviões, que são comandados por um manche, né? Então, e esse side stick, ele foi criado pela Airbus para evitar que mudanças bruscas e movimentos bruscos no controle do avião faça com que o avião saia do seu chamado envelope de voo, do seu padrão normal de voo. O que deve ter acontecido ali, porque ele tentou arremeter num movimento que é normalmente brusco, né? Sobretudo quando ele não tem pista para arremeter, porque a pista é curta. Então deve ter tido uma briga do coitado do piloto que pagou com a sua vida para controlar o avião e certamente perdeu o controle, talvez também por esse motivo. Isso é lógico que é uma hipótese que o CENIPA vai trabalhar com ela, o CENIPA é o órgão da aeronáutica que estuda os acidentes, ele vai trabalhar com uma série de fatores contribuintes, fator meteorológico, problemas da pista, sem dúvida, escorregadia, falha humana, não há dúvida disso. Agora, por trás disso tudo, tem uma decisão falível, decisão do governo, decisão da Infraero e decisão das companhias aéreas. Não vamos jogar toda a culpa no governo. As companhias aéreas, uma TAM e também a Gol e todas as outras, que colocam numa pista curta um 737 ou um Airbus, isso é uma decisão falível, uma decisão. Eu sei que é perigoso, eu sei que vou me arriscar, mas é um avião econômico, carrega mais passageiros e eu vou correr o risco. Ninguém contou para a população que pega esse voo, porque todo mundo vai jogar a culpa também na sociedade. A sociedade quer parar em Congonhas porque está dentro da cidade, está perto, ninguém quer ir para o Guarulhos. Mas se contasse para as famílias das vítimas, olha, você sabia que está operando no limite mínimo? A pista é o limite mínimo, ou seja, o que eu vou dizer? Um Airbus, Heródoto, precisa de 1,8 km, 1.800 metros. Aliás, ele precisa de 2.000 metros, 2.090 metros para pousar. Esse é o padrão de pista para um Airbus desse tamanho, o A320. Um Boeing 737 precisa de 1.990 metros de pista. São os aviões que pousam lá da ponte aérea todos os dias. Né? Congonhas tem 1.940. É menor. Então ela pousa no limite do piloto. Esses aviões operam em Congonhas sob restrição? Operam no limite da máquina e no limite do piloto. Há muito tempo. E ninguém faz nada. Vai dizer que a TAM não sabe? Quando ela compra o avião, ela tem as especificações, ela sabe disso. Vai dizer que a Gol não sabe? Todas as companhias. A Infraero também não sabe. Todos sabem. Mas ninguém conta isso para a sociedade. Nós estamos operando no limite. Esse aeroporto é confortável, deixa você dentro da cidade, mas a gente está operando no limite. E se chover, todo mundo que trabalha com aviação sabe que se chover você precisa de mais 300 metros. A FAA americana pede mais 300 metros de pista
Quando acaba a pista, ou seja, além desses 2.000 metros, eu preciso de mais 300 para ter segurança. Isso não é um problema só do Brasil, o mundo inteiro passa por esse problema, porque as cidades vão crescendo em volta do aeroporto e aí não deixa depois espaço para o aeroporto crescer. Agora, a gente tem outros aeroportos, Guarulhos, Galeão, uma série deles com 3.000 metros de pista. Entende? Então, eu não vejo agora, problema de transferir os Professor voos. Cunha Mello, então a gente pode dizer que a pressão do mercado, ela condiciona a segurança? Sem dúvida que sim. A pista ideal para Congonhas pousar as aeronaves que pousa hoje seria 2.400 metros. O que ela tem hoje de pista, pousaria um Embraer, um Turbo Hélice, um Bombardier 400, que são aviões menores, para 70 lugares. Tudo que está se discutindo, não fizeram a obra da ranhura na pista, sem dúvida, mas será que a ranhura pararia o acidente? Houve erro, decisão falível da Infraero ao priorizar obras em terminal e não na pista? Mas não se esqueçam que esses aviões que são mais pesados, com 170, 180 passageiros e 24 mil litros de combustível, a gente viu um incêndio enorme no terminal de carga, porque aquele avião tem 24 mil litros de combustível. Esses aviões são pesados, eles vão emborrachando a pista, ainda que se faça a obra das ranhuras, essa obra vai ter que ser refeita, de repente, a cada 3 meses. Por quê? Porque os aviões, o pneu dele, ao tocar no solo, pelo peso dele e velocidade, ele vai emborrachando e tapando as ranhuras de novo. Por isso que volta e meia a gente vê gente reclamando que está escorregadia a pista. Aliás, esse acidente, como qualquer acidente, ele vem anunciado. Uma série de incidentes ocorreram no passado. Infelizmente, a sociedade criticou muito o Ministério Público de São Paulo, que fechou a pista de Congonhas. Certamente, devia ter feito mais tempo. Não teríamos essa perda tão grande de vítimas aqui. Professor Cunha Mello, professor, muito obrigado aqui pela sua participação e para a gente poder entender melhor o que aconteceu em Congonhas. Eu que agradeço. Um abraço. Professor da Universidade Federal Fluminense, você ouviu, professor Gustavo Cunha Mello. Mas nós temos